Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro O Marido Perfeito, de Kimberly Bell. Um suspense arrebatador, onde nada é o que parece. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 19. Quando dobra a esquina da Ayman Park, avisto Nick parado na calçada, com 2 garrafas d'água nas mãos. Loiro bem claro, quase platinado, rechonchudo, a barriga esticando a camiseta polo para dentro do cós da calça feito uma bexiga cheia. Eu deveria estar muito mal mesmo no dia do funeral, para não ter conseguido reconhecê-lo de imediato. Grande e corpulento. Nick não é o tipo de cara difícil de se lembrar. Calça caque e nos pés um tênis Nike novinho em folha. É evidente que acabou de sair da loja, o que faz eu me sentir meio mal por ter sugerido dar uma volta pela Betline, no meio de um dia da semana como hoje. Oi, Nick. Oi, Iris. Obrigada por ter vindo. Está pronta? Tento decifrar o estado emocional dele, mas Nick está de óculos escuros e mantém a expressão e a voz inexpressivas. Desde sempre. Seja lá o que Nick tem para me contar, sei que não é bom. Por que ele ligaria 6 vezes seguidas em tão poucos dias, insistiria para nos encontrarmos? Se ainda me restava alguma dúvida, o modo como me cumprimentou e a linguagem corporal dele só confirmam as minhas suspeitas e as transformam em um estado de pavor intenso e profundo. Ele me oferece uma das garrafas, gelada e suando, e caminhamos em direção à viela que leva até a trilha num silêncio sepulcral e perturbador. Como qualquer dia ensolarado de primavera, a Atlanta Beltline e um conjunto de parques e trilhas construído por entre as ferroviárias desativadas da cidade está agitado. Mães com roupa esportiva empurram seus carrinhos de bebê, disputando o espaço com gente praticando corrida, passeando com o cachorro ou andando de skate. Nick e eu entramos atrás deles feito numa fila, caminhando na trilha norte em direção aos arranha-céus do centro da cidade, possíveis de avistar de longe. Isso é incrivelmente difícil para mim, comenta assim que passamos por debaixo da passarela Freedom Parkway. Embora a camiseta de Nick esteja começando a ficar molhada de suor, sei que ele não se refere à caminhada. Nick se mantém cabisbaixo, os olhos grudados no chão. Contratei seu marido. Eu o preparei. Nesses mais de 8 anos que ele trabalhou para mim, eu o promovi 6 vezes. Não porque gostava dele, o que é verdade, mas porque ele mereceu. Aham, digo com dificuldade, sentindo o coração bater tão forte que é como se fosse sair pela boca. Sinto que aí vem um mas que paira sobre mim feito uma descarga elétrica, pronta para ser disparada a qualquer momento. Não sei o quanto conhece do nosso trabalho, mas a maioria dos engenheiros não está nem um pouco preocupada em saber de onde e como o dinheiro vem. Will era um desses funcionários raros que não só se preocupava com isso, como nunca deixava de pensar em como trazer mais lucro. Esse é um dos motivos pelos quais ele era um profissional tão eficiente, porque conseguia desenvolver coisas antes mesmo que os clientes soubessem que a desejariam. Nick segura meu cotovelo de leve, nos esgueirando para dar passagem a 3 ciclistas. Ele era um gênio, mas tenho certeza de que isso não é nenhuma novidade para você. Sim, é verdade. Esse é um dos motivos pelos quais levamos tanto tempo para descobrir. Will era a última pessoa de quem desconfiaríamos. Jamais imaginaríamos que podia ser ele. As palavras de Nick fazem cada um dos meus músculos se contorcer, ao mesmo tempo que a decepção queima meu peito e não consigo mais conter a impaciência. Me desculpa, Nick, mas passei a noite dentro de um avião e praticamente não dormi na última semana. Estou arrasada e exausta, então, por favor, pode ser mais objetivo e me contar de uma vez por que me procurou? Ele para no meio do caminho e vira o corpo grandalhão para me encarar. Descobrimos um desfalque nas contas da empresa.
A sensação escaldante no peito dá lugar a um frio intenso e congelante, que se espalha por todo o meu corpo quando, de repente, todas as peças se juntam e começam a fazer sentido. É como um desses testes psicológicos que faço com os meus alunos, em que se aprende o sentido da frase, mesmo que ela tenha poucas palavras. Nesse caso, as palavras são: seu marido é um bandido. Cruzo os braços, tremendo apesar da temperatura de mais de 20 graus. Quanto? O homem ergue os ombros rechonchudos. É difícil precisar. A contadora forense ainda está... Contadora forense? Sinto como se um raio me atingisse em cheio, derretendo as solas de borracha do meu tênis. Não sou nenhuma expert em finanças, mas conheço o termo. Os divórcios dos pais dos alunos da Lake Forest sempre envolvem um profissional desse, uma espécie de perito financeiro especializado em descobrir fundos escondidos. Ano passado, no processo de divórcio, a mãe de Jeanette Davis recebeu metade das ações do ex-marido, graças a um contador forense. Como eu estava dizendo, só quando a contadora forense terminar o relatório final é que teremos os números exatos. Me dê uma estimativa. 4.473.000. Daí para mais. Entendi. Então o que você quer saber é se por acaso não notei que tem sobrando 4,5 milhões na minha conta conjunta? A cada palavra é como se estivesse mastigando quiabo grudento e amargo. Não, mas... Nick faz uma careta. Eu pensei que talvez soubesse de algo. Não, meu Deus! Não, claro que não! É o meu que está na reta, Iris. Temos planos de abrir o capital ano que vem, e o conselho está no meu pé. Ninguém vai querer adquirir ações de uma empresa cujos procedimentos internos permitam um desfalque de 4,5 milhões por parte de um funcionário. Por favor, se estiver me escondendo algo... Will não estava fugindo, Nick. Ele embarcou num avião que caiu. Penso no que Leslie Thomas me contou, no piloto bêbado e sonolento que assumiu o controle do avião. Uma súbita náusea me invade. Nick faz cara de desagrado. Sei disso. E peço mil desculpas por estar aqui, te contando isso. Mas o que estou tentando dizer é que eu via Will como um amigo. E esse é um dos motivos pelos quais eu queria que essa conversa ficasse só entre nós. Não estou entendendo. Onde quer chegar? Quero dizer que se conseguirmos recuperar o dinheiro e endireitar as contas da empresa, o assunto será encerrado. O que conversamos vai morrer aqui. Sem mais perguntas. A essa altura, não estou preocupado com os motivos, nem descobrir como ele fez isso. Só preciso recuperar esse dinheiro. Acha mesmo que eu sei onde está? Nick sorri para mim como se desculpando, mas o gesto não alivia nem um pouco o que ele acabou de dizer. Você sabe? De modo silencioso e ao mesmo tempo rápido, a raiva começa a me envolver. Você não pode estar falando sério. O silêncio de Nick me mostra que sim, ele está falando sério. A náusea se intensifica. O chá e o brownie da minha mãe começam a revirar no meu estômago. Eu começo a ficar com medo de vomitar nos tênis novinhos em folhas de Nick. Olha, tenho certeza de que tudo isso não passa de um grande mal-entendido. Nick faz que não com a cabeça. Um gesto preciso e irredutível. Não é. Como sabe que foi o Will quem desviou o dinheiro? Não posso te responder isto. 4,5 milhões não desaparecem de uma conta assim do dia para a noite. Isso deve ter levado anos. Como ninguém percebeu? Também não posso responder essa pergunta. Para falar a verdade, provavelmente eu já falei muito mais do que deveria. Meus advogados vão surtar quando eu contar a eles sobre essa nossa conversa. Advogados, contadores forenses. Com o polegar, cutuco para cima e para baixo o anel que o Will me deu no dia em que embarcou. Um hábito inconsistente que adquiri desde a semana passada e que me pego repetindo toda vez que penso no meu marido. Talvez por causa do modo íntimo e inesperado com que o Will me presenteou, ou talvez pelas palavras dele. Você, eu e o nosso bebê. Por algum motivo,
ou por vários, tocar o anel me traz uma sensação de conforto. Ou trazia, até agora. Percebo que Nick observa meu gesto e faz a cara de intrigado, franzindo as sobrancelhas. Enfio as mãos dentro do bolso da blusa e de moletom no mesmo momento. Não sei nada sobre esse dinheiro e posso garantir que não está na nossa conta conjunta. Por um bom tempo, ele fica imóvel. Várias pessoas passam por nós, de ambos os lados. Ouço os passos, as rodas dos skates, o movimento. E Nick permanece parado ali, no meio do caminho, com toda a sua corpulência, me observando de um jeito inexpressivo. Sei o que ele está fazendo. Está esperando eu insistir que isso não pode ser verdade, que o contador forense deve ter se enganado, que Will Griffith não seria capaz de roubar nada dele nem de ninguém. Mas as palavras simplesmente não atravessam a garganta. Se meu marido era o tipo de pessoa capaz de atear fogo no apartamento com gente dormindo dentro dele, quem pode assegurar que ele não desviou o dinheiro da conta da empresa em que trabalhava? Fico ali, de pé, parada, reunindo todas as forças possíveis para conter a vontade cada vez mais crescente de chorar. Nick entende meu silêncio como resposta e me lança mais um sorriso que soa como um pedido de desculpas. Desculpa, Iris, mas vou ter que ir atrás desse dinheiro, mesmo que isso destrua você e um falecido. Assim que Nick vai embora, arremesso a garrafa d'água numa lata de lixo e começo a correr. A tarde de primavera está deslumbrante. No ar, pairam todos os sons de um dia ensolarado na cidade. O farfalhar das folhas, o retinir da coleira dos cachorros, o ruído quase imperceptível do trânsito e do meu tênis batendo no asfalto. 8 dias praticamente sem comer e sem praticar atividade física deixaram meus músculos fracos e rígidos, e cada perna recai como um castigo. Mas as palavras de Nick continuam me atormentando e preciso queimar energia para aliviar essa tensão que ameaça corroer os meus ossos. Will e eu sempre adoramos a Beltline, a arte urbana, a linha do horizonte, os quilômetros e mais quilômetros de parques e área verde. Era maravilhoso explorar o lugar com nossas bicicletas iguais, estilo retrô, com 3 marchas, buzina de metal e cesto de vime pendurado no guidão. Will comprou as 2 e me surpreendeu certo ano, no dia do meu aniversário. Sabe o que isso significa, né? Comentei ao subir na bicicleta e fazer graça, empinando ao descer a rua e freando com força. Will me observando de longe com as mãos apoiadas na cintura, parado no começo da rua. Fim dos gastos com Uber? Dou risada. Isso e outras coisas mais. Se a gente for e voltar para o centro de bicicleta, posso comer batata frita no almoço sem culpa. Will e eu saíamos com as bicicletas sempre que possível. Nos fins de semana, nas noites que fazia calor, para ir a restaurantes e bares ou simplesmente quando dava na telha. E éramos aquele tipo de casal sem noção que ocupava a pista inteira da Beltline porque queríamos andar de mãos dadas. Agora, se for para acreditar em tudo o que ouvi hoje, esse homem é um criminoso, um mentiroso, bandido, que no último mês de vida andava relapso e mal-humorado, que arranjava briga na academia e deixava marcas de soco nas paredes da sala de estar, que Nick e seus contadores forenses estão investigando. Não precisa ser muito astuto para imaginar que Will provavelmente estava se sentindo encurralado. Enquanto corro, passo por torres de celulares, paredes grafitadas, casas, parques e restaurantes cujos terrações estão abarrotados de gente preparada para o happy hour, embora ainda seja cedo. O sol começa a bater na minha cabeça, e eu saio do meio da pista e vou para o lado para poder tirar o moletom. Enquanto o amarro na cintura, o anel que Will me deu reluz sob os raios de sol. Semana passada, enquanto verificava o extrato bancário da nossa conta, vi algum débito referente a esse anel? Cerro os olhos e tento lembrar. Com certeza eu teria notado esse tipo de despesa. Um diamante grife não sai nada barato. Abro o zíper do bolso, pego o celular e verifico pelo aplicativo do banco tanto o extrato da conta quanto do cartão de crédito. Nenhum valor extravagante em nenhum deles. Também não há o menor sinal de 4,5 milhões de dólares. Então, como foi que Will pagou por esse anel? A pergunta provoca uma dor terrível no externo. Volto para o carro. A loja da Cartier fica no Lecknox Mall.
No mesmo corredor, da Neiman Marcus, em nome a outras grifes. Corro pelo corredor largo, passo pela Tesla, Louis Vuitton e Prada, e nesse momento me arrependo de não ter voltado para casa para trocar de roupa e quem sabe dar um jeito no cabelo. Atrás da porta de vidro grossa da Cartier, há um segurança uniformizado. Pelo vidro, ele olha para mim como quem diz: tem certeza de que está no lugar certo? Empino o queixo e estico a mão até a maçaneta de metal, mas o segurança se apressa em minha direção e meus dedos nem chegam a tocar o metal. Bom dia, senhora, diz enquanto abre a porta. Seja bem-vinda a Cartier. O lugar cheira a luxo e poder. Design interior de madeira escura, carpete felpudo, joias cintilando e flutuando atrás de painéis de vidro. Só os arranjos de flores devem custar mais ou menos o meu gasto anual com a conta de luz. Só de ficar aqui, parada entre eles, me sinto com os nervos à flor da pele, como se todo mundo por aqui pudesse ver que eu não sou um deles. Sou uma intrusa. Olho ao redor e não vejo mais ninguém além de mais um segurança e uma vendedora loira, polindo uma pulseira de ouro com um pano vermelho escuro. Ela olha para mim e abre um sorriso amarelo. Posso ajudá-la? Ela tem um sotaque russo bem demarcado, e é o estereótipo de noiva por encomenda da Europa Ocidental. Alta, magra, cabelo descolorido e parece ter tomado um banho de perfume. As unhas são compridas demais, a maquiagem exagerada, e as curvas ficam bem acentuadas num terninho justo, que deve ser de um tamanho 2 vezes menor que o dela. Apesar disso, é uma mulher muito bonita, sem dúvida, embora, ao que parece, simpatia não seja muito seu forte. Meus olhos procuram pelo nome no crachá. Oi, Natasha. Meu marido esteve aqui recentemente e me deu isto de presente. Ergo a mão e mostro o anel, e as sobrancelhas da vendedora mal saem do lugar, provavelmente tentando disfarçar o estado de surpresa ou por causa do botox, ou ainda, quem sabe, uma combinação das duas coisas. Gostaria de saber se consigo obter os detalhes da compra. Foi um presente, não? Sim. Não gostou? Não, não é isso. Adorei. Eu só. Mantenho a mão suspensa no ar e olho para o anel de ouro e diamante. Eu só o quê? Desconfio que meu marido tenha comprado o presente com dinheiro roubado? Imagino que o recibo da compra possa fornecer uma pista de onde ele guardou os 4,5 milhões. Preciso do comprovante para colocar a peça no seguro. Ah, sim, claro, diz. A vendedora coloca a pulseira de volta na vitrine. A fecha, guarda a chave no bolso do casaco e gesticula para que eu a acompanhe até uma mesa de cerejeira ornamentada, na parte da direita. Por favor, sente-se. Eu me acomodo numa cadeira acolchoada, de frente para a mulher. Qual o nome do seu marido? Ela puxa um teclado sem fio de dentro de uma gaveta e vira para a tela do computador. William Griffith. Ele deve ter comprado o anel há umas 2 ou 3 semanas, imagino. Pela expressão quase sorridente, Natasha deve se recordar imediatamente. Que sorte a sua! Um homem muito bonito. Se lembra dele? Fui eu que vendi o anel para ele. Tento imaginar meu marido debruçado sobre esses estojos brilhantes, franzindo a testa enquanto Natasha, peituda, o ajuda a escolher o presente perfeito. Deixando a beleza toda dele de lado, Will nunca foi o tipo consumista e sempre detestou o shopping. Por que se enfiar no meio dessa gente? Era o que ele sempre dizia. Dá para comprar tudo o que precisa pela internet e receber em casa. Seu marido fez a lição de casa. Ele já sabia o anel que queria e o tamanho. Foi a venda mais rápida que eu já fiz em toda a minha vida. Ao ouvi-la, penso que seu relato faz muito sentido. É óbvio que ele deve ter vasculhado todo o site da Cartier antes de vir à loja e deve ter ligado para ter certeza de que tinha um anel em estoque. E não duvido nada que o Will tenha encontrado Natasha na porta, esperando por ele com uma sacola numa das mãos e a máquina de cartão de crédito na outra. Entrou, fez o que tinha de fazer e saiu o mais breve que pôde para ir para o trabalho. A vendedora aperta uma tecla e o papel começa a sair pela impressora. E trouxe a quantia exata para fazer o pagamento. Faço que sim, devagar, e em poucos segundos volto a sentir aquela sensação congelante por dentro. Espera,
Tá me dizendo que ele pagou o dinheiro vivo? Natasha espia a tela, mas logo confirma. Isso mesmo. Quanto? $12.400, mais imposto. A vendedora informa a quantia com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse falando do preço de 1 quilo de açúcar, enquanto tento pensar em alguma coisa na minha que custe tanto dinheiro assim. Uma hipoteca das gordas, uma poupança para comprar um carro seminovo. Nem meu anel de noivado, um solitário simples numa joia de platina, custou tanto dinheiro assim. O anel do infinito, de repente, parece apertado demais, feito 3 tiras de borracha bem justa na base do meu dedo. $12.400? Mais os impostos. A vendedora tira os papéis da impressora e os coloca sobre uma pasta de couro vermelha, verificando o número na tela. 13.268. Com ou sem imposto, a quantia é inacreditável. Observo o recibo saindo da impressora e me pergunto se o Will comprou algo além do anel. Se ele estava louco para queimar os 4,5 milhões o mais breve possível. Como ele pretendia esconder todo esse montante? E onde ele esconderia esse dinheiro? Caberia em uma caixa debaixo do assoalho? Num cofre no sótão? Ou ele precisaria de um container à prova de fogo desses que a gente vê nos outdoors na estrada a caminho do centro da cidade? E o mais intrigante ainda, qual seria a minha reação a encontrá-lo? A vendedora desliza a pasta pela mesa em minha direção. Diga ao seu marido que mandei lembranças. Fim do capítulo 19. Início do capítulo 20. De volta ao meu carro popular, abro a pasta de couro vermelha e folheio a papelada que Natasha imprimiu e me entregou. Um certificado de autenticidade e a garantia. Política de devolução. Nota fiscal e recibo dos impostos. Passo o dedo em cima da assinatura de Will, que conheço tão bem, engulo em seco. Talvez meu marido tenha comprado esse anel com dinheiro roubado, mas isso não muda o fato de que ele comprou para mim. Encarou o shopping que tanto detestava e escolheu um presente a dedo, que teria um significado para mim, para nós. Rosa para o amor, amarelo para a fidelidade, branco para a amizade. Ele, eu e o nosso bebê. Independentemente do passado dele, de como ele conseguiu esse dinheiro, de como pagou pela compra, o anel é meu, e eu nunca vou tirá-lo do dedo. Passando os olhos pela papelada, encontro os dados de contato na nota fiscal. Abaixo do nome de Will e do nosso endereço residencial, há um número de telefone que não conheço. Possui os 3 códigos de área de Atlanta, 678, mas os números são totalmente desconhecidos. Não é o celular do meu marido, que começa com 404. Será que é o número do telefone do escritório? Will sempre me ligava de diferentes números e sempre me dizia que o único que eu deveria manter era o do celular dele, o telefone direto de Jéssica e o Pabix da EPSEC. Agora, me arrependo de não ter prestado mais atenção nisso. Abro os dados de contato dele na agenda do meu celular e verifico os números que tenho do escritório e os comparo com o número da nota fiscal. Nenhum deles coincide. Como pode? Será que a Natasha pegou o número errado quando acessou o sistema? Will passou um número aleatório para ela não receber ligações de telemarketing oferecendo coisas? E nesse momento, algo me ocorre. E se ele tivesse um segundo celular que eu desconhecia? Outra vida? Outra esposa? Novamente, é como se eu levasse um soco no estômago. Antes que eu perca a coragem, digito os números do celular e clico no ícone verde. Prendo a respiração enquanto escuto o toque da ligação no speaker do painel do carro. Chama 1, 2, 3 vezes. Depois do 4º toque, a ligação cai na caixa postal. Mas ouço uma gravação genérica da operadora do celular pedindo para deixar uma mensagem. Desligo antes de ouvir o bip. E agora? Mordo o lábio enquanto observo pela janela o vai e vem de gente circulando pelo estacionamento e penso em 1000 possibilidades. Talvez o número não queira dizer nada, seja um número qualquer. Mas e se não for? E se for mesmo de Will? Ninguém adquire um número por acaso, sem nenhum motivo. E se eu rastrear o número e descobrir uma conta bancária que desconheço? Uma conta com a fortuna que ele roubou da EPSEC?
O celular vibra na minha mão e dou um pulo no banco. Meu irmão. Inspiro com toda a força, tentando acalmar o batimento cardíaco e atendo usando o speaker do painel. Só para você saber, acabou de me dar um baita susto. Agora vou precisar voltar para dentro do shopping para fazer xixi. Só para você saber, a mamãe tá achando que você caiu dentro do rio. Espere, o que tá fazendo dentro de um shopping? Achei que ia encontrar o chefe do Will. E fui. Apoio o telefone dentro do porta-copos, encosto no banco e começo a contar rapidamente. Mas ainda assim, de modo detalhado, a conversa que tive com Nick. Conto sobre o desfalque na conta da empresa, do modo como Nick olhou para o meu anel e as palavras que ele esperou ouvir de mim. Meu marido não fez isso. Ele é inocente. Contratar um advogado, uma contadora forense, Dave. Nick disse que vai acabar com Will se precisar, mas que vai atrás desse dinheiro, onde quer que ele esteja. Óbvio que ele vai fazer isso. Ninguém deixa uma pessoa surrupiar 4,5 milhões e fica de braços cruzados. O que significa que você também vai precisar contratar um advogado. Precisa se proteger, para não deixar essa bomba explodir na sua mão. Endireita a coluna no estofamento do couro. Explodir na minha mão? Como? Não roubei nenhum centavo. Enquanto retruco, as palavras de Nick pairam na minha cabeça. O homem também ameaçou me destruir e fazer o que for preciso para recuperar esse dinheiro. Sinto um arrepio percorrer a minha espinha. Talvez não. Mas, se o Will usou o dinheiro roubado para comprar as coisas que vocês têm em comum, tipo carro, móveis, viagens, e, como esposa dele, você pode ser responsabilizada pelo desfalque também. Eles podem vir atrás de você, Iris. Com a mão direita apoiada no volante, olho para o anel reluzindo no meu dedo. Will pagou pelo anel em dinheiro vivo. Um silêncio cortante paira dentro do carro. Abaixo a cabeça e bato a testa no volante. 1, 2, 3 vezes. Como pode isso? Como pode, de uma semana para outra, de esposa feliz e satisfeita, me transformei numa viúva que usa joia de procedência duvidosa? Agora não é o momento para sentir pena de si mesma, Iris. É hora de encontrar e contratar o melhor advogado da cidade. De imediato, penso em Ivan Schofield, o advogado de 2 metros de altura que conheci no dia do memorial, o homem que perdeu a esposa e a filha bebê no acidente. Penso também no quanto ele deve estar sofrendo, e a sensação de pavor volta a me sufocar. Choque, fúria, luto. Eu me imagino sentada de frente para Ivan, encarando seu olhar triste enquanto conto sobre os 4,5 milhões. Só de imaginar a cena, me sinto zonza, aterrorizada. Vou fazer umas ligações hoje, digo, e ergo a cabeça do volante. Quando dou de cara com o manobrista parado bem na frente do meu carro e com a cara de preocupado. Sorrio, ou pelo menos tento, para mostrar que está tudo bem, e o homem desaparece. Enquanto isso, pode me fazer um favor, Dave? Não conte nada a nossos pais sobre essa história, sim? Papai já se ofereceu para pagar o sistema de alarme, e não quero que eles fiquem ainda mais preocupados do que estão. Tenho certeza de que isso é uma boa ideia, indaga meu irmão, no exato momento em que recebo uma mensagem de texto no celular. Você não pode. Dave continua falando, mas não ouço mais nada. Olho sem piscar para a tela do celular e leio a mensagem que recebi de um telefone com o prefixo 678. Oi, Iris. Como conseguiu esse número? Sinto como se meu estômago virasse do avesso. Com os dedos trêmulos, digito a resposta. Como sabe meu nome? Quem é você? Abaixo da minha frase, aparece um balãozinho indicando que a pessoa está digitando. Prendo a respiração e espero pela resposta. Alô? Chama David do outro lado da linha. Iris, você tá aí? Aperto com força o botão do speaker no volante para encerrar a ligação, sem tirar os olhos da tela do celular. Alguns segundos depois, recebo outra mensagem. Só uma pessoa tem esse número de telefone, e ela está morta. Você sabe onde está o que ele me roubou? De novo sinto náusea. Quem quer que seja do outro lado da linha está se referindo ao dinheiro desviado. Um comparsa?
Eu não vou responder nenhuma pergunta antes de dizer quem é. Mensagem que eu enviei. O número responde: Isso não é uma negociação. Quero meu dinheiro. Eu pergunto: Que dinheiro? O número responde: Diga onde Will escondeu o dinheiro, ou então vai fazer companhia para o seu marido. Pego o caminho de volta para casa, diminuindo a velocidade pela Lenox Road, me sentindo atordoada e com o celular no assoalho do banco do passageiro, onde eu o joguei feito batata quente. Mal percebo quando os condomínios luxuosos e os gramados bem cuidados dão lugar a boates, lojas de lingerie com a vitrine escura e prostíbulos da Cherry Bridge. Passo para a faixa cujo limite de velocidade é menor e sigo atrás de motoristas que presumo estarem conduzindo turistas e de ônibus que fazem paradas frequentes, mantendo as mãos grudadas no volante, segurando-o com tanta força que poderia esmagá-lo. Nunca antes na minha vida recebi uma ligação com ameaça de morte. Embora a mensagem tenha sido enviada num tom impessoal, já que a pessoa do outro lado pode estar a quilômetros de distância, ainda sinto as palavras dentro de mim feito um bloco de gelo grande e pesado. Diga onde Will escondeu o dinheiro, ou então vai fazer companhia para o seu marido. Ao parar num farol, abaixo para pegar o celular. Nenhuma notificação de mensagem na tela. Graças a Deus. Independentemente de quem esteja do outro lado da linha, não tenho a menor dúvida de que a ameaça foi real. Essa pessoa conhece o Will, sabe dos 4,5 milhões desviados, e acha que eu sei onde meu marido escondeu essa quantia. Pessoas já mataram por menos. Duas perguntas se formam na minha mente de uma vez só. Primeira, como a pessoa do outro lado da linha sabe que fui eu quem ligou? É provável que já tivesse meu número de celular, mas como? Segunda, se esse número não era do Will, por que ele o informou para a vendedora no ato da compra? Por que deixá-lo registrado numa nota fiscal de algo que foi comprado com dinheiro roubado? O carro atrás de mim buzina. Olho para frente e vejo que o farol abriu. Deixo o celular no assoalho e acelero, seguindo atrás de uma SUV branca. Uma outra pergunta me faz segurar o volante com ainda mais força. Será que as mensagens que recebi daquele número privado podem ter sido enviadas pela mesma pessoa do número com prefixo 678? A hipótese me deixa particularmente intrigada, matutando, buscando preencher as lacunas desse quebra-cabeça sinistro. Na assistência técnica, o garoto havia dito que as mensagens de texto anônimas que recebi foram encaminhadas por um aplicativo que apaga o texto logo após enviado. Por isso era impossível rastrear o número do remetente. E se esse número com prefixo 678 me mandou essas mensagens por um aplicativo do mesmo tipo? É completamente possível que todas essas mensagens que recebi tenham partido do mesmo aparelho. Pego a faixa da direita na North Highland e sigo pela rodovia de 2 pistas, atravessando o centro de Virginia Highlands. Já são quase 6 horas da tarde, horário de pico. As ruas e calçadas já estão abarrotadas de gente, e o trânsito começa a se intensificar. Continuo dirigindo em velocidade baixa, tentando me convencer de que todas as mensagens misteriosas que recebi foram enviadas pela mesma pessoa, mas não consigo. O tom do texto em cada situação foi diferente. As mensagens não se parecem. Desvio para o estacionamento e procuro pelo telefone no chão. Busco as mensagens de texto que recebi no número privado e as comparo com a ameaça do número com prefixo 678. São inofensivas, diferentes das últimas que recebi. No primeiro caso, a pessoa me orienta a voltar para casa, a não acreditar no que estavam me dizendo em Rainier Vista sobre Will. É como se o anônimo por trás das mensagens não quisesse que eu descobrisse a verdade sobre meu marido. Mas quem pode querer me privar de saber a verdade? Quem teria algo a perder ou a ganhar se eu descobrisse o verdadeiro passado de Will? Só consigo pensar em uma resposta, em uma pessoa: meu marido. Will não queria que eu soubesse que ele mentiu sobre os próprios pais, sobre seu passado, seus laços com Rainier Vista e Seattle. Will é a única pessoa que pode ter enviado esse tipo de mensagem. O que, óbvio, é impossível. Mortos não enviam mensagens de texto. Então, me recordo das palavras de Corbin, de que Will fez o homem jurar pelo túmulo da mãe. Prometa que se algo acontecer comigo, você vai cuidar dela.
Será que foi Corban que me mandou aquelas mensagens? Um modo anônimo que ele encontrou de me proteger e de cumprir a promessa que ele fez ao amigo morto? Deixe o meu cérebro processar essa possibilidade, mas tem algo que não se encaixa, algo que não cheira bem. Logo descubro que, assim como eu, Corban não sabia do passado de Will em Seattle. Ficou tão surpreso quanto eu a descobrir. Ou então, o cara é um baita ator. Decepção é tudo que sim, uma após a outra. Engato a ré, pego a estrada de novo e sigo para casa. Será que devo pedir ajuda? Ligar para a polícia para que rastreiem um número com prefixo 678? Talvez eu deva contar sobre a ameaça que Nick fez, caso eu não conseguisse recuperar o dinheiro roubado. Talvez seja Nick quem tenha me enviado as mensagens? Mas e se Dave tiver razão? E se eu for responsabilizada pelo crime que o Will cometeu? E se tentarem recuperar o anel? Estico os dedos no volante, e os diamantes reluzem sob a luz do sol que atravessa o para-brisa dianteiro. Penso em arrancar o anel do dedo e entregá-lo à polícia, mas o pânico me sufoca. Eu lembro de Will sorrindo enquanto punha a joia no meu dedo, naquela manhã em que ele morreu. Cerro o punho. Se quiserem arrancar esse anel de mim, vão ter de arrancar o meu dedo junto. Meu sistema de segurança está ultrapassado. Ou pelo menos é isso que me diz o cara da empresa que instala os alarmes. Um homem barrigudo que me pediu para chamá-lo de Big Jim. Parece que os painéis e os sensores de movimento são muito básicos para comportar o sistema mais atual, que hoje em dia funciona via GSM, em vez de operar via linha telefônica, como era antigamente. Big Jim me explica tudo isso dando várias voltas, usando palavras demais para a mensagem que está tentando transmitir. Eu o interrompo no meio da fala, mas tento aliviar a indelicadeza com um sorriso. E onde encontro o preço do serviço? Big Jim retribui meu gesto com um sorriso grande e entusiasmado, que revela dentes tão tortos quanto amarelos. O preço tá aí, mas eu tava tentando explicar antes para não assustar você. Isso é que nem tirar o band-aid da ferida. Diga logo o que precisa e acaba com o sofrimento de uma vez. Dói menos assim. 600 pau. Ele me entrega o orçamento escrito à mão, tamborilando uma caneta na boca. Isso é para instalar o equipamento novo, colocar sensor de quebra de vidro nos cômodos no andar de baixo, substituir os quadros antigos e acrescentar um ao seu quarto. Com isso, seu sistema fica adaptado para instalarmos nosso pacote básico. Sinto o celular esquentar no pulso, e as palavras ameaçadoras vagueiam em minha mente. Diga onde Will escondeu o dinheiro, ou então vai fazer companhia para o seu marido. E quanto vai custar esse seu sistema Mega Ultra Blaster moderno? Inquiro. Big Jim ergue uma das sobrancelhas de taturana. Vai querer as câmeras, mais 2 interfones e o botão de pânico? É o melhor que você tem? Sim, senhora, top de linha. E também vem com um sistema de monitoramento de vídeo, para que possa controlar do seu telefone ou do computador. Fechado. Mas eu ainda não falei o preço. Não importa, aceito. E se instalar tudo hoje, ainda vai ganhar de brinde uma refeição caseira e uma gorjeta gorda. Pelo cheiro que estou sentindo daqui, o prato do dia é espaguete. Lança um sorriso para a Big Jim do tipo: hoje é seu dia de sorte, garoto. As almôndegas da minha mãe são divinas. O rapaz inclina o corpo para a taça, apoiando nos calcanhares e começa a rir. Fechado. Deixo ele trabalhando e vou até a cozinha, onde encontro minha mãe no fogão, mexendo uma panela que tem tamanho suficiente para alimentar um batalhão. Ela me ouve despejar a bolsa no balcão. Dá uma olhadinha para trás e sorri. Oi, querida. Chegou na hora certa. O jantar sai em 15 minutos. Perfeito. Beija a bochecha dela, inala o cheiro de tomate, alho e tempero e sinto uma mistura de fome e náusea. Chamei o rapaz do alarme para jantar com a gente. Espero que não se importe. Minha mãe abre um sorriso de orelha a orelha. Não há nada que a agrade mais do que compartilhar seus dotes culinários com estranhos. E ao que tudo indica, Big Jim é bom de garfo. Ela enxuga as mãos no avental, vai até o balcão, pega a tábua e começa a cortar o pepino para a salada. Por onde você andou a tarde toda, hein? Pensei que ia voltar rápido. Fui resolver umas coisinhas. Mas você sabe como é o trânsito por aqui. Às vezes, 4 horas da tarde já tem movimento de horário de pico.
Fiquei parada quase uma eternidade na volta. Abro a torneira e lavo as mãos. O que posso fazer para ajudar? Com a ponta da faca na mão, minha mãe aponta para a tigela cheia de cebola. Pode fatiar para mim, por favor? Minha mãe começa a falar sobre as ideias que teve para o funeral. Comenta sobre alguns lugares em que pensou. E por incrível que pareça, a conversa faz os meus músculos relaxarem. Ou ela não percebeu que estou agindo propositamente de modo evasivo, ou percebeu, mas decidiu não cutucar a ferida. Mas pretendo seguir com o que disse a Dave. Não pretendo contar aos meus pais sobre os 4,5 milhões até conseguir averiguar a veracidade das acusações de Nick. Tanto minha mãe quanto meu pai já estão preocupados demais comigo. Contar a eles que recebi uma ameaça de morte e que Will está sendo acusado de ter cometido um crime só vai piorar as coisas ainda mais. Mas o motivo principal? Sim, depois dos acontecimentos dos últimos dias, sei que isso pode ser considerado um absurdo e meio. É que não quero manchar ainda mais a lembrança que meus pais guardam do meu falecido marido. Eles sempre gostaram muito de Will, e pelas mesmas razões que Dave. Meu marido sempre me amou incondicionalmente. Imaginar a expressão de decepção e de julgamento dos meus pais toda vez que o nome de Will for citado no Natal ou em outras datas comemorativas me faz sentir um peso no estômago, como se houvesse uma rocha dentro de mim. Dave aparece na porta dos fundos, com um iPad e uma garrafa de cerveja nas mãos, e os óculos escuros pendurados na gola da camiseta polo. Por que desligou na minha cara? A coisa mais curiosa de ter um irmão gêmeo é que a sincronia entre os dois é tão forte que seu irmão é capaz de adivinhar o que você está pensando sem que você sequer abra a boca. Até que se trate de um segredo. Nesse caso, a sincronia vira maldição. A questão é que conheço bem o meu irmão, e se contar para ele sobre a ameaça de morte, Dave vai ficar grudado em mim o tempo todo. Não vai me deixar sozinha nem na hora de ir ao banheiro. Por mais que eu ame meu irmão, imaginá-lo grudado em mim o tempo todo me dá aflição. Não desliguei na sua cara, minto. O sinal deve ter caído, alguma coisa assim. Dave me olha com desconfiança. Por que não me ligou de volta? A gente já tinha encerrado o assunto. O que mais tinha para dizer? Além disso, eu já estava a caminho de casa. Achei que a gente podia continuar a conversa pessoalmente. Pego uma garrafa d'água dentro da geladeira e me viro para ele. Agora, por exemplo, é um bom momento. Meu celular vibra dentro do bolso e faz o meu quadril tremer. De quebra, o coração acelera e sinto calor. Abro o zíper, tiro o moletom e o coloco em cima do balcão, ao lado da minha bolsa. Dave inclina a cabeça para o lado e me observa, prescrutando meu rosto. O que você tem? Por que tá vermelha? Tá me escondendo alguma coisa? Nada, Dave. Não estou escondendo nada. Num gesto de raiva, ele estica e bate os braços ao lado das coxas. Não estou entendendo. Exatamente. Nem eu tô entendendo. Não vamos chegar a lugar nenhum com essa conversa maluca. Minha mãe suspira de um jeito que eu já ouvi 1 milhão de vezes. O que para ela soa como uma briga, para mim e Dave não é nada além de um modo de se comunicar, com exceção desse momento. Aporrinhamos um ao outro porque Dave está tentando descobrir o meu segredo, que estou guardando com todo cuidado debaixo de 7 chaves. Gente, vocês dois parecem duas crianças brigando. Minha mãe praticamente despeja uma pilha de pratos nas mãos de Dave. Pode arrumar a mesa, por favor? Dave me olha daquele jeito. Você não me engana e caminha até a mesa. Assim que ele vira de costas, tira o celular do bolso. Mensagem do número com o prefixo 678. Para sua informação, eu sei como desarmar o alarme. E recebo uma mensagem de um número desconhecido. Por que mandar instalar um alarme, Iris? Aconteceu alguma coisa? Fim do capítulo 20. Início do capítulo 21. Durante o jantar inteiro, mantenho o celular grudado na minha cintura feito uma placa de plutônio, uma coisa silenciosa e mortal dentro do meu bolso. Se ainda restava alguma dúvida de que as mensagens eram de números diferentes, ela certamente não existe mais agora. Para sua informação, eu sei como desarmar o alarme. E aconteceu alguma coisa? Não foram digitados pelos mesmos dedos. A menos que alguém esteja planejando me enlouquecer. Esta constatação me deixa nauseada, o estômago revolvendo o espaguete e as almôndegas que acabo de engolir.
porque se trata de algo completamente possível. Talvez seja a mesma pessoa que me enviou a carta com a letra de Will, e minha experiência me diz que se trata de um psicopata. Iris, querida, escutou o que a gente disse? Inquire minha mãe do outro lado da mesa. Com um garfo cheio de espaguete suspenso no ar, tiro os olhos do prato e vejo minha mãe me observando com a testa franzida. Desculpa, pode repetir? Estamos falando dos nossos planos, comentando que o James precisa ir para casa nesse final de semana. James confirma com um sorriso pesaroso. Eu tenho várias cirurgias programadas para segunda-feira e preciso de 1 ou 2 dias em casa para me organizar. Me desculpa, espero que não fique chateada. Não precisa se desculpar, James. Você tem uma vida, uma carreira. É claro que deve ir. Não se preocupe, vou ficar bem. Volto no próximo fim de semana. Vamos ver como as coisas ficam até lá, comenta James, olhando especialmente para Dave. E é nesse momento que percebo que o marido do meu irmão está planejando voltar para a savana sozinho. Dave vai ficar aqui. Olho para Dave e meus pais e me pergunto que parte da conversa eu perdi. E vocês, o que estão planejando fazer? Vamos ficar, respondem todos em uníssono. Não precisam voltar para o trabalho? Pergunto, olhando para os meus pais, depois viro para Dave. E o seu trabalho? Não tem compromissos agendados para a semana que vem? Pedi para um colega cuidar disso. Responde, dando de ombros, como se não fosse nada demais, mas sei que Dave está se metendo em encrenca. O setor imobiliário é bastante agressivo. Meu irmão trabalha com verdadeiros tubarões, prontos para atacar a qualquer momento e abocanhar os clientes dos colegas. Começa a ter uma sensação terrível de culpa. Olho para minha mãe e meu pai seguidamente, e os dois se mantêm em silêncio. Posso ver 1 milhão de coisas nos olhos dos dois. Preocupação, determinação, teimosia. Eles também não têm a menor intenção de ir embora neste final de semana. Na verdade, minha mãe me parece pronta para amarrar uma corrente e uma bola de ferro no calcanhar. Vocês não precisam ficar aqui. Eu vou ficar bem. Minha mãe parece ofendida por eu ter ousado pensar nessa possibilidade e balança a cabeça, discordando antes mesmo de eu terminar de falar. Seu pai e eu já conversamos no trabalho e queremos ficar. E vamos fazer isso com todo prazer, pelo tempo que precisar de nós. Mais uma demonstração de amor puro e verdadeiro por parte da minha mãe que me emociona. Se seguisse sua vontade, minha mãe se mudaria para cá e me obrigaria a fazer 3 refeições generosas por dia, até eu me sentir pronta para voltar a namorar. É tão estranho, assim, querer ficar um pouco sozinha? Não que eu seja uma pessoa introvertida. Amo minha família e muitas vezes desejei que morassem mais perto de mim. De modo geral, pessoas cujos companheiros morreram temem esse momento, quando chega a hora das pessoas recolherem suas coisas e voltarem cada um à própria vida, deixando-a sozinha com seu luto. E cá estou eu, tentando convencer a minha família a retomar sua vida. Apoio o garfo no prato e explico do modo mais gentil possível. Adoro ter vocês aqui e, por mais que eu tenha amado a companhia de vocês nessa última semana, o que é mais pura verdade, estou dizendo de todo o meu coração. Não vou ficar aqui por muito tempo. Vou voltar a trabalhar na segunda-feira de manhã. Minha mãe parece ainda mais preocupada. Tão cedo assim? Confirmo. É o que sugeriria a qualquer paciente meu nessa situação. Então, estou aconselhando a mim mesma a voltar para a rotina normal, a criar o que vai ser uma rotina normal para mim. E, sinceramente, estou ansiosa para me cercar de crianças e adolescentes que estão ainda mais transtornados do que eu. Pode ser que isso alivie a dor que estou sentindo. Como a minha mãe não esboça nenhuma risadinha depois da minha piada, estico o braço e seguro a mão dela. Mãe, sei o que estou fazendo. Prometo que vou ficar bem. Ela olha para o meu pai, que encolhe os ombros mostrando que a decisão é dela. Minha mãe insiste e a expressão de teimosia transparece ainda mais. Não gosto da ideia de deixar você aqui sozinha. Vou encontrar Elizabeth para jantar, ou convidá-la para tomar alguma coisa. Não vi nem conversei com ela nem com nenhuma das minhas amigas desde o dia do memorial. Vai ser bom para mim. É uma ótima ideia. Faça o que for preciso, comenta minha mãe. Vou continuar cuidando das coisas para o funeral. E agora que começou a esquentar, os vasinhos da sua janela vão precisar de água todo dia e... Tento chegar num acordo.
Por que não vai para casa, cuida das suas coisas, organiza o que precisar e volta para cá durante a semana? Podemos passar o fim de semana inteiro juntas. Tenho uma ideia melhor, intervém Dave, como de costume para me salvar. Por que não nos encontramos todos na sua casa, mãe, no próximo fim de semana? É mais perto pra gente, e vocês dois não vão precisar pegar estrada de novo. Faço que sim, mostrando bastante entusiasmo diante da ideia. Sinceramente, acho que me faria bem sair da cidade um pouquinho. Não sei, retruca ela. Julius, ela vai ficar bem, acrescenta meu pai piscando para mim. Não vai, lindinha? Com certeza. E assim que sair da escola, na sexta-feira, pego a estrada para não perder a hora do jantar. Vencida pelo cansaço e pelo excesso de argumentos, contra a própria vontade, minha mãe concorda. E meu pai desvia do assunto com planos para o próximo fim de semana, dizendo que inauguraram uma churrascaria na cidade que ele está morrendo de vontade de conhecer. Sugerindo que a gente pode até assistir a um filme no novo Cineplex, um cinema que serve em vinho e as poltronas são gigantes e reclináveis. Sorrio e murmuro um aham, mostrando que adorei a ideia. Mas por dentro, estou contando os minutos para poder ficar um pouco sozinha. Preciso fazer uma coisa, e para isso, nenhum deles pode estar aqui. Depois do jantar, tiro da bolsa um cheque em branco e uma nota de $100 para Big Jim. Entrego os dois para o meu pai e vou para o andar de cima. A adrenalina que me perturbou o dia inteiro me deixa extenuada e sinto dores pelo corpo todo, como se tivesse levado uma surra. Encontro o Big Jim agachado no chão do meu quarto, mexendo em sua caixa de ferramentas. Pulo a bota industrial do grandão e perco o equilíbrio. Cuidado aí! Adverte, segurando no meu pulso. Não quero ninguém com a perna e o braço enfaixado por aqui. Não digo a ele que logo não haverá mais ninguém aqui, além de mim, nem que a dor de um osso quebrado é muito menor do que a do peito, a qual estou sentindo agora. Eu me recomponho e digo a ele que está tudo bem. Na parede, bem acima da cabeça de Big Jim, há um novo painel de alarme. Eu já ia te chamar mesmo, avisa ao se levantar e limpar as mãos sujas na própria calça. Tem um tempinho para eu explicar como funciona? Sinto os olhos queimarem, o cérebro rodar e o corpo implora para eu me jogar debaixo das cobertas, mas mesmo assim respondo que sim. Vá em frente. Ótimo. Registrei uma senha provisória, mas, assim que eu terminar de instalar tudo, aconselho que crie um novo código, que vai usar para acionar e desligar o sistema. Então tome cuidado para criar uma sequência que memorize e saiba de cor. Está vendo esses 3 botões aqui? Ele aponta para uma sequência de botões na vertical com os símbolos universais da polícia, dos bombeiros e de emergência. Esses aqui são os botões de pânico. Tem mais 2 ao lado da sua cama, bem atrás de cada um dos criados mudos. Para acionar, precisa pressioná-los por no mínimo 3 segundos. E tome muito cuidado para não fazer isso sem querer, porque sempre que acionar os botões, vamos aparecer aqui armados até os dentes, sem avisar. Se for um alarme falso, você vai ter de pagar uma multa bem gorda. Entendido. Ótimo. Agora o código que você vai usar toda vez que estiver em situação de perigo. São os números da coluna do meio do teclado numérico. 2580. É provisório. Também vai precisar criar um ou outro assim que eu terminar de instalar tudo. E por que usaria esse tal código de vez do botão de pânico? Para caso alguém está com uma arma escondida e apontada para sua cabeça, bem atrás de você enquanto desarma o alarme. Faço com cara de espanto. Isso acontece? Big Jim assente, sacudindo a papada carnuda. Aconteceu há pouco tempo com um casal que mora em Buckhead. 2 homens armados surpreenderam o marido enquanto ele entrava na garagem e renderam os dois, pedindo dinheiro e objetos de valor. O marido usou esse código para situações de perigo e recebemos o aviso. Do contrário, provavelmente, os dois hoje estariam mortos. Jesus. Tento inspirar e soltar o ar devagar para me acalmar, mas não funciona. Imaginar alguém me seguindo até em casa e me rendendo com uma arma, pedindo para eu entregar os 4 milhões e pouco, não tenho a menor ideia de onde estejam, e faz sentir um arrepio nas camadas mais profundas da pele. Big Jim aponta para 0800 gravado na parte interna do teclado numérico. Ligue para esse número assim que eu for embora e crie uma senha. É uma medida mais de segurança, e nossos atendentes vão te pedir esse código toda vez que ligarem.
Se você estiver rendida, com um bandido ao seu lado, passe o código errado para os atendentes. É o sinal de que está em perigo, e eles vão tomar todas as medidas necessárias. Não se preocupe se ficou com alguma dúvida. Está tudo explicado em detalhes no manual do proprietário, que vou deixar com você assim que eu sair. Entregue para o meu pai, pode ser? Ele vai acertar o pagamento com você. E assim que estiver pronto, basta descer e minha mãe vai te servir o jantar. Big Jim dá um tapa na barriga e sorri. Eu estou sempre com fome. Depois que ele sai, tiro o tênis, pego o celular de dentro do bolso e me jogo na cama. Não recebi nenhuma outra mensagem, nem de número desconhecido, nem do prefixo 678. Não sei se me sinto aliviada ou decepcionada. As duas coisas, talvez. Aliviada por um lado, decepcionada por outro. Vasculho a lista de mensagens até encontrar as que recebi no número com prefixo 678, com ameaças. Diga onde Will escondeu o dinheiro ou então vai fazer companhia para o seu marido. Para sua informação, eu sei como desarmar o alarme. Não vou entrar nelas. Volto para a tela inicial do aplicativo e vou até as mensagens que recebi do número não identificado. Por que mandar instalar um alarme, Iris? Aconteceu alguma coisa? Penso em quem mais poderia se preocupar comigo assim, além da minha família lá embaixo. Os colegas do colégio, minhas amigas, os vizinhos simpáticos que moram do lado esquerdo da nossa casa e os que moram de frente. Nenhuma dessas pessoas me mandaria uma mensagem de texto de um número não identificado. Levo as mãos ao rosto e esfrego aos olhos. Talvez eu esteja muito cansada, estressada, arrasada e confusa por estar aqui, deitada na cama que dividia com Will. Nada disso faz sentido. Antes que haja tempo de pensar nos prós e nos contras de cutucar quem quer que esteja do outro lado da linha me mandando mensagem, meus dedos começam a digitar. Por que se importa? Quem é você? Recebo uma resposta 2 segundos depois. Como se a pessoa do outro lado estivesse com a cara no telefone me esperando esse tempo todo. Sou um amigo e quero que fique bem. Diga quem está te perseguindo e por quê. Quero ajudar. Eu. Chega desse joguinho. Você sabia que eu estava em Seattle e que contratei um serviço de alarme e também sabe do dinheiro que foi roubado? Número desconhecido. Sei do dinheiro, só não tinha certeza de que você sabia. Enquanto digito a próxima resposta, meu coração bate com tanta força que é como se meu peito fosse explodir a qualquer momento. Eu. Foi você quem roubou o dinheiro? Número desconhecido. Isso depende de quem você acredita. A última mensagem soa como uma provocação. Até o momento, sei que quem está sendo acusado de ter roubado o dinheiro é o Will. O que significa... Bom, não é possível. Um homem morto não pode enviar mensagens de texto. Estou pensando no que escrever depois da última mensagem, quando recebo outra. Número desconhecido. Por favor, me diga como posso te ajudar. Eu. Em nada, a menos que me diga quem é você. Número desconhecido. Tudo o que quero é te ajudar, acredite, mas é melhor para nós dois que não saiba quem eu sou. Eu. Então o que você quer? Por que fica me mandando mensagem? Número desconhecido. Porque é tudo que eu posso fazer daqui onde estou. Fim do capítulo 21. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!